Lições Diárias da Bíblia com o pastor Alberto Adrio. Olá, hoje é sexta-feira, dia 29 de agosto, e vamos fazer agora o resumo de tudo o que estudamos ao longo dessa semana. E o tema do estudo semanal foi Vivendo a Lei. Durante essa semana que se passou, estudamos que, além da lei moral, também conhecida como 10 mandamentos, ou as 10 promessas de Deus, o Senhor também deu a Moisés o assim chamado em hebraico o Mishpatim, que traduzimos literalmente como juízos. Ou podemos traduzir também como ordenanças, regras, leis ou regulamentos. Essas leis aplicavam na prática os princípios dos 10 mandamentos à vida diária dos israelitas. Essa seção de leis, escrita em um pergaminho por Moisés, era chamado de Livro da Aliança, como está em Êxodo capítulo 24, verso 7. E esse Código da Aliança é ampliado de Êxodo capítulo 20, verso 22, ao capítulo 23, verso 19. Logo na sequência, está o sermão de Deus sobre como e sob quais condições ele conduzirá seu povo à terra prometida, o que está em Êxodo capítulo 23, do verso 20 ao 33. E dentro dos temas que estudamos ao longo dessa semana, vimos que Deus expandiu e explicou os 10 mandamentos, ou as 10 promessas, ou as 10 palavras, ao seu povo no Código da Aliança. Essa amplificação de mandamentos específicos pode ser detectada diretamente nas seguintes passagens. O primeiro mandamento, ou a primeira promessa sobre o Deus único e vivo, está em Êxodo capítulo 20, verso 23 e Êxodo capítulo 23, verso 13. A segunda promessa, ou o segundo mandamento, sobre a adoração verdadeira e sobre dizer não aos ídolos, está em Êxodo capítulo 20, verso 23, Êxodo 20, verso 20 e Êxodo 23, verso 24, verso 32 e verso 33. A terceira promessa, ou terceiro mandamento, sobre a reverência a Deus e o que ele representa, está em Êxodo capítulo 22, versículo 28. A quarta promessa, ou o quarto mandamento, sobre o descanso sabático, está em Êxodo capítulo 23, do verso 10 a 11. A quarta promessa, ou o quarto mandamento, sobre o descanso sabático, ou a guarda do sábado, está em Êxodo capítulo 23, do verso 10 ao 12. A quinta promessa, ou quinto mandamento, é sobre honrar os pais e está em Êxodo capítulo 21, do verso 15 e no verso 17. A sexta promessa, ou sexto mandamento, é sobre respeitar a vida e está em Êxodo capítulo 22, do verso 12 a 14 e nos versos 23 e 29. A sétima promessa, ou sétimo mandamento, é sobre respeitar o casamento, sobre fidelidade, e está em Êxodo capítulo 22, nos versos 16 e 17. A oitava promessa, ou oitavo mandamento, é sobre respeitar a propriedade, e está em Êxodo capítulo 22, do verso 1 ao 4. A nona promessa é sobre respeitar a reputação das pessoas e a verdade, e está em Êxodo capítulo 22, verso 11, e Êxodo capítulo 23, do verso 1 ao 9. E por fim, a 10ª promessa, ou o 10º mandamento, que é sobre respeitar a si mesmo, sendo puro de mente e não cobiçando, está em todo o Código da Aliança. E é lógico que o que vemos aqui é específico ao livro de Êxodo, mas todos os 10 mandamentos estão plenamente ampliados e aplicados e muito bem explicados em toda a Bíblia Sagrada. E eu tiro aqui como exemplo o que o próprio Jesus falou sobre a importância do sábado. Enquanto muitos lutam inutilmente para provar que o sábado foi abolido e trocado por qualquer outro dia que Deus não autorizou, vemos que, dos 4 evangelhos, 3 repetem exatamente a mesma sentença. As palavras de Cristo dizendo: o Filho do Homem é Senhor do sábado. O que está em Mateus capítulo 12, verso 8, em Marcos capítulo 2, verso 28 e Lucas capítulo 6, verso 5. Não somente o livro de Êxodo valida os 10 mandamentos com as leis que Deus criou para ampliar e explicar na prática o significado dos 10 mandamentos, mas toda a Bíblia Sagrada faz o mesmo. Essas leis específicas, que aprendemos que Deus chamou no passado de Código da Aliança, refletem os 10 mandamentos no sentido mais amplo. Por exemplo, todas as prescrições sobre ferimentos ou danos
apontam para a sexta promessa ou o sexto mandamento e as regulações sobre roubo para a oitava promessa. E concluindo, o objetivo desses juízos ou mandamentos ou promessas é ajudar os crentes, os filhos de Deus, a serem homens e mulheres totalmente íntegros. E ao concluir aqui o estudo de hoje, eu deixo com você o texto para a sua leitura bíblica. Esse é o Reavivados por Sua Palavra, o programa de leitura promovido pela Igreja Adventista do Sétimo Dia e que tem o objetivo de incentivar a leitura de um capítulo da Bíblia por dia. E o texto de hoje é Números capítulo 18. Que Deus te abençoe e até o estudo de amanhã. O Senhor deseja que nós tenhamos conhecimento da Sua Palavra. Por isso, continue conosco estudando as lições da Escola Sabatina. Que o Espírito Santo te abençoe muito.